Boa noite, queridos. Vamos iniciar a nossa quarta aula sobre Fundamentos de Física 1. Vamos iniciar com a correção. Hoje nós falamos sobre o tema luz e óptica geométrica. O nosso primeiro questionamento, a questão que nós temos para discutir diz o seguinte: em termos de física da reflexão, por que é mais perigoso dirigir um carro em uma noite chuvosa? Quais são as consequências e quais são os reais perigos com relação a essa situação? Como a superfície da rodovia está mais espelhada quando ela está molhada, né? Porque a gente sabe que a água funciona como um tipo de espelho, né? Então, nessa situação, essa água, né, na rodovia faz com que os feixes dos faróis do seu carro são refletidos principalmente para frente em vez de para trás, chegando a você com uma reflexão difusa, ou seja, essa intensidade dos faróis, quando ela reflete na água, ela acaba atingindo o seu globo ocular de maneira que deixa você um pouco com a visão embaçada e pode atrapalhar você com relação aos reflexos enquanto você dirige. Isso faz com que seja mais difícil enxergar a rodovia. Além disso, as luzes dos faróis dos carros que vêm em sua direção refletem-se na superfície molhada, intensa e diretamente nos seus olhos, né? O ofuscamento produzido é muito maior em uma superfície espelhada. Ou seja, nessa situação, você vai estar lidando com o reflexo do seu próprio farol, né, que ele vai refletir nessa rodovia molhada e vai chegar até seus olhos, e os carros que estão vindo na sua direção, eles também vão refletir essa intensidade desses faróis, tanto na sua direção, na direção do seu globo ocular, como também na questão dessa água, que ele bate nessa água e reflete com uma intensidade um pouco maior. Então, o perigo de você dirigir, né, numa noite chuvosa é justamente todo esse contexto. Ou seja, essa rodovia molhada, né, faz com que os faróis batam na água, se reflitam na sua visão de maneira muito mais intensa do que acontece quando essa pista não tem essa questão da água, né, nessa situação. Então, isso faz com que cause o ofuscamento, a falta de controle de você enquanto dirigindo, porque você não consegue enxergar direito os carros que estão vindo na sua direção. Então, por isso que, dependendo da situação, da rodovia em que você esteja, é aconselhável que você estacione o carro no acostamento e espere que essa chuva diminua, essa intensidade diminua, para que você não corra tanto risco quanto os que foram citados nessa primeira questão. A segunda questão diz assim: exatamente enquanto a velocidade da luz em meio material difere de sua velocidade no vácuo. Aqui a gente vai identificar justamente a diferença dessa velocidade da luz quando ela está no meio material e quando ela se encontra no vácuo. Que variação seria essa? Então, a gente tem aí um índice de refração de uma relação entre a velocidade da luz em vários meios. E aqui eu estou trabalhando especificamente a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um meio material. Então, se você quer identificar essa diferença, é necessário que você faça uma razão entre essas velocidades, né? Então, você vai pegar a velocidade, a quantidade dessa velocidade da luz no vácuo e dividir diretamente pela quantidade da velocidade da luz em um meio material, ok? Para que você consiga identificar. Já na letra B, ele nos atribui alguns valores e nos dá uma situação um pouco diferente. Qual é a velocidade da luz no diamante? E ele nos dá um valor, né? O nosso N seria representado por 4,42, né? E o nosso C, que seria
essa velocidade, essa questão da refração de 300 mil quilômetros por segundo. Então, como a gente ia organizar essa razão direta entre essas informações? Então, a gente iria trabalhar, obviamente, essa velocidade da luz refletida no diamante, tá? Então, deixa eu olhar aqui. Ai, meu pai. Seria justamente essa questão que nós temos. Então, a gente iria identificar essa velocidade do diamante que nós temos fazendo essa divisão direta. Então, a gente tem aqui um cálculo básico para fazer essa resolução, certo? Onde a gente encontraria um valor aproximado. Nós identificamos essa divisão de bases diretas. O professor, durante a aula, ele faz uma explicação e nos dá várias informações referentes a algumas medidas padrões que a gente vai utilizando durante esses cálculos que a gente for trabalhando essa questão de velocidade da luz, qual é o valor básico que a gente utiliza quando ela se propaga no vácuo, num valor material, certo? Então, é interessante que a gente faça as anotações. Todos os slides que foram trabalhados nessas 4 aulas, eles trazem muitas informações que são extremamente necessárias para que a gente identifique vários contextos, certo? Que a gente vai ver nessa atividade de hoje e nas demais que foram trabalhadas durante as demais atividades, tá? Então, nessa terceira questão, a gente tem o seguinte: completa as lacunas da posição na preposição abaixo. Eu tenho uma frase referente à questão que foi trabalhada nessa aula de hoje, e a gente tem: quando a luz desacelera ao passar de um meio para o outro, como do ar para a água, por exemplo. Aqui a gente já para um pouquinho para a gente identificar o seguinte: quando ele fala dessa desaceleração, né, dessa água para passar para um outro meio, a gente identifica que depende de que meio a gente esteja falando. Então, se eu falo dessa luz sendo refletida do ar para a água, né, acontece uma desaceleração justamente porque a água é mais densa. Então, a luz ela vai entrar com intensidade um pouco menor. Como é que a gente pode ver um exemplo muito facilmente disso? Né? Quando a gente entra na água do mar, por exemplo, né? Quando a gente entra logo no início, a gente vai ver que a água é mais quente. Por quê? Porque a quantidade de água é menor, então a quantidade de luz do sol que incide naquela situação é maior. Quanto mais para frente a gente for, quanto mais para dentro d'água a gente for, a gente vai identificar que a água vai esfriando, né? Por quê? Porque a quantidade de água aumenta e a possibilidade de acesso dessa luz do sol chegar e aquecer toda essa quantidade de água diminui bastante. Ela se desvia, aproximando-se da normal, quando ela acelera ao passar de um meio para o outro. Como da água para o ar, ela se desvia, afastando-se da normal. Então, aqui a gente identifica e observa realmente o direcionamento dessa água e que meios materiais são esses onde ela vem passando, né? Se a gente se refere, como eu acabei de dizer, né, essa transição da luz do ar para a água, há uma desaceleração. Já se a gente estiver falando o contrário, da água para o ar,
vai acontecer uma aceleração, porque ela sai de um meio mais denso para um meio que tem uma facilidade maior de propagação. Na nossa quarta questão diz assim: a aberração cromática é um fenômeno no qual os raios de luz de diferentes comprimentos de onda são transmitidos em pontos focais diferentes, em fotografias, astronomia e em outras áreas em que sejam utilizados o equipamento óptico. Esse fenômeno pode provocar interferências nas imagens obtidas e pode ser considerado como um defeito óptico. Aí aqui a gente tem um exemplo desse defeito, né? Porque a aberração cromática é associada a lentes, e não a espelhos, mas não a espelhos, né? Pode se corrigir com esse efeito. Então, o que é que a gente identifica? Quando ele fala dessa aberração, dessa diferenciação de imagem, é justamente dessa questão de desfocar. As luzes chegam nessa imagem de maneira desfocada, então isso atrapalha a nossa visão, né? Então isso acontece, a gente percebe mais na questão fotográfica, né? Às vezes a imagem parece mais tremida, né? Justamente quando a gente quando acontece essa aberração cromática, né? Justamente quando a gente identifica essa difocação, ou seja, eu olho e não consigo identificar a imagem, né? Aí aqui ele fala como é que a gente pode corrigir esse efeito, né? De ondas se propagam com diferentes valores de velocidade e, portanto, se difratam de ângulos diversos. Vamos tentar traduzir essa questão. Quando ele fala que as luzes se propagam em ondas em diferentes valores e velocidades. Ou seja, essas luzes, essas ondas, elas chegam até os nossos olhos com velocidades diferentes. E elas se dissafram, ou seja, elas estão com aberturas de ângulos diferentes. Isso vai depender de vários fatores. Vai depender, obviamente, da imagem a que eu me dirijo para observar, vai diferenciar de acordo com a minha visão, tá certo? Eu preciso identificar como está o meu processo visual, certo? Se eu consigo verificar essas luzes com clareza e nitidez, ou se eu tenho algum tipo de dificuldade, se eu preciso utilizar lentes artificiais, que são os óculos, para que eu consiga enxergar essas imagens. Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração quando a gente fala dessas aberrações cromáticas. Os ângulos da luz refletida não têm, todavia, qualquer relação com a frequência. Qualquer cor é refletida na mesma maneira. Outra coisa interessante para a gente estudar e se aprofundar também, né, é justamente com relação às cores que a gente consegue ver. Como é que essas cores se propagam na nossa visão? Como é que a gente consegue enxergar essas luzes? Né? Como é que a gente consegue visualizar essas luzes? Nos telescópios, portanto, se prefere usar espelhos a lentes por causa da ausência da aberração cromática na reflexão. Esse defeito pode ser corrigido usando-se uma combinação de lentes. Chamamos essas lentes de acromáticas, né? Então, a gente vai poder identificar justamente quais são os aparelhos e dependendo da finalidade desse aparelho, quais são os tipos de lentes adequadas a serem utilizadas, né? Por que é que quando a gente faz um exame de vista, os médicos precisam avaliar qual é o tipo de problema que eu tenho, para que a partir daí ele possa passar um óculos adequado à minha dificuldade. Então, vamos dizer, se a gente tem miopia, então a gente tem dificuldade de ver de perto, né? Então, quando a gente começa a ler, as palavras e as letras, elas começam a se mexer para a gente que tem miopia, né? Então, eu preciso de uma lente que faça com que o meu globo ocular consiga ler aqueles objetos de perto. Já se a gente tem estigmatismo, a gente não consegue ver de longe,
né? A gente não vê pequenos traços. É como se a gente tivesse justamente essa aberração cromática dentro da lente dos nossos olhos. Então, a gente vê as pessoas que têm estigmatismo, como eu, por exemplo, a gente vê as pessoas justamente como esse processo embaçado. A gente vê o vulto da pessoa, mas não consegue ver pequenos detalhes. Então, obviamente, eu preciso de um óculos que faça com que eu consiga enxergar de longe para suprir o meu problema na estigmatismo e também que eu consiga ver de perto para suprir o meu problema de miopia. Então, esses processos que a gente vai ver relativos a óticos, relativos a reflexão, relativos a espelhos, eles têm muito a ver com o que a gente vivencia, principalmente as pessoas que têm necessidade de usar óculos. A gente entende bastante. Surgiram notícias de que aquários redondos provocam incêndios ao focar os raios solares que entravam pela janela. Você consegue dar uma possível explicação para essa ocorrência? Por que será que aquários redondos provocariam incêndios quando eles recebem, né, quando eles começam a focar essa questão dos raios solares? Isso pode certamente acontecer. A água que enche o aquário atua como uma lente convergente. E como as lentes feitas indiretamente de vidro podem fazer a luz solar convergir para um único foco. Se um ponto focal for inflamável, pode ocorrer um incêndio. Vamos tentar explicar isso para vocês. Veja, como esse aquário, veja o que a gente precisa prestar atenção. Como esse aquário, né, como foi dito no enunciado, ele é redondo. Então, se você analisar e começar a imaginar o formato desse aquário, né, então essa lente de vidro, ela vai ser uma lente côncava, né? Ela vai ser arredondada. Então, quando essa luz solar bate nesse espelho, ele diretamente vai refletir essa luz para um único lugar. Porque a lente convergente ela tem isso, ela não faz a refração dessa luz, ela não reflete essa luz em várias direções. Ela recebe a luz e libera ela no único foco, em uma única direção. Então, vamos dizer que esse aquário arredondado estava em frente, próximo a uma janela, essa luz solar entrava, batia nesse aquário redondo, nessa lente côncava, e ele reproduzia, vamos dizer assim, ele reproduzia essa luz solar num desodorante, por exemplo, né? Num desodorante que estava em cima do armário da pessoa. Vamos imaginar essa situação. Obviamente que isso levaria um tempo, né? Mas a gente sabe que o desodorante ele é um líquido extremamente inflamável. Então, quando aquecido, né, a um longo período de tempo, poderia sim ocasionar uma explosão e, consequentemente, um incêndio na sua sequência. E a gente sabe que tem outros líquidos que são muito mais inflamáveis, né? Então, são N situações muito simples que a gente nem pararia para imaginar, mas que fazem realmente muita diferença quando a gente leva em consideração esse tipo de questão. Tá certo? Então, é uma questão para a gente analisar. O contexto de física, ele envolve muitas situações cotidianas. Então, uma coisa tão simples, né? Um aquário, mas só pelo formato em que esse aquário se apresenta, que é um aquário redondo, ou seja, a lente dele seria uma lente convergente. Já se a gente tivesse a mesma situação, só que um aquário num formato quadrado, por exemplo, ok? Então, isso já não aconteceria, porque nessa situação a gente teria o mesmo foco, só que a lente seria diferente. Por ela ser uma lente, né, por ele ser um vidro ou ser um aquário no formato de um quadrado, não haveria essa lente côncava e essa reprodução, ela perderia a sua intensidade. Então, a gente precisa prestar muita atenção em todo o contexto que envolve a situação. Né? Porque se eu falo essa mesma situação, só que num aquário num formato quadrado, isso não teria nenhum tipo de problema. É correto dizer que uma onda de rádio é uma onda luminosa de baixa frequência?
uma onda de rádio é também uma onda sonora? Então, aí a gente tem dois questionamentos. Eu quero saber se eu posso dizer que essa onda de rádio é uma onda luminosa de baixa frequência, e se eu posso dizer que essa onda de rádio também é uma onda sonora. Será que ela se enquadra nessas duas classificações? Será que ela se enquadra em apenas uma dessas classificações? Tanto as ondas de rádio quanto as de luz visíveis são ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio possuem frequências mais baixas do que a da luz visível, de modo que uma onda de rádio pode ser considerada uma onda luminosa de baixa frequência. Outra onda, uma onda de rádio, definitivamente não é uma onda sonora. Uma onda sonora é uma onda de vibração mecânica de matéria, ou seja, é uma onda que vibra e que a sua vibração gera som, tá? Não uma vibração eletromagnética. Não confunda uma onda de rádio com o som que o alto-falante emite. A onda de rádio é a onda responsável pela transmissão. Vou dar um exemplo a vocês muito interessante. Ai, Deus, como é o nome do filme? Tem um filme muito interessante que fala justamente dessa questão. Se eu não lembrar o nome do filme, mas eu vou procurar para mandar para vocês. Em um determinado momento do filme, né, ela começa, a menina, a protagonista, ela começa a ver todas essas ondas de rádio que estão espalhadas, que a gente, obviamente, não consegue ver, né? Essas ondas de transmissão de rádio, de telefonia, todas essas ondas de comunicação, e elas aparecem para ela, ou seja, no filme, né, ela tem uma possibilidade de visão muito além do que nós conseguimos. Né? Então, ela consegue ver essas ondas sonoras e consegue identificar as pessoas que estão se comunicando, porque toda vez que a gente liga o telefone, que eu estou falando com alguém, existe uma onda que leva a minha mensagem até você. Então, existe uma ligação entre os nossos aparelhos. Então, imagine quantas ondas a gente tem ao mesmo tempo, transmitindo informações, transmitindo falas, transmitindo imagens, né? Então é muito interessante. Então eu não lembro o nome do filme, porque eu sou péssima, mas eu vou mandar para vocês. É um filme muito interessante, fala de ficção científica, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver essas ondas, tanto de rádio como ondas sonoras, sendo reproduzidas de uma maneira bem interessante. E aqui, nessa sétima questão, a gente tem o seguinte. Na figura, o material 2 é a água, e o material 0 é o vidro. Ou seja, o que é que a gente vai identificar? O que é que a gente vai analisar aqui? Nós vamos estar identificando essa relação entre a água e o vidro, nessa experiência em específico, né, com um índice de refração igual a 1,52, se o raio incidente forma um ângulo de 60 graus com o normal. Então, vamos analisar as N situações que a gente tem aqui. Primeiro, a gente vai identificar aqui essa onda, né? Essa luz está sendo refletida, ela está entrando e formando um ângulo de 60 graus. Né? Então, essa luz entra na água, reflete no vidro, boa parte dela volta e outra parte entra. Qual seria um exemplo muito claro disso aqui? É a mesma coisa que acontece com os raios UVA e UVB. Lembra disso? Na camada de ozônio, que a gente aprende nas aulas de ciência? A camada de ozônio é uma massa, uma camada que protege a Terra dos raios solares. É isso. Então, nós temos o aquecimento global justamente porque existem falhas nessa camada. Porque o correto é, vamos dizer que essa fosse aqui a camada de ozônio, o correto é que as luzes UVA e UVB, que são raios solares prejudiciais à nossa saúde, né, eles entram na nossa, eles vêm direcionados ao nosso planeta, eles batem
nessa camada de ozônio seriam refletidos de volta. A quantidade de raios UVA e UVB que deveriam entrar dentro do nosso planeta deveriam ter uma intensidade muito pequena, sendo apenas responsáveis pelo aquecimento do nosso planeta. Mas, com a degradação da camada de ozônio, a gente tem falhas nessa camada que fazem com que ela fique mais fina, ou seja, a quantidade de raios UVA e UVB que entram dentro do nosso planeta são maiores do que as que a gente precisa, então elas acabam afetando e aquecendo demais o nosso planeta. Então, é um exemplo para a gente fazer essa identificação aqui. É basicamente isso. O correto seria que essa luz solar batesse na nossa camada de ozônio, uma pequena fração entrasse e boa parte dela fosse refletida de volta, né? Mas aí a gente tem uma intensidade muito maior do que a que seria correta entrando para dentro do nosso planeta. Estabeleça as direções de raio refletida e de raio refratado. O que se pode falar sobre os raios refratados? O ângulo que o raio refletido faz com a normal é igual ao ângulo da incidência. Então, a gente tem aqui o θr, ou seja, que seria o ângulo de θ referente ao raio, certo? E o ângulo de θ referente à água. Então, a gente vai identificar essas variações, tanto um quanto o outro formam arcos de 60 graus, tanto o raio da luz que entra, como que reflete, né, que vai colocar esse raio de volta para fora, ele vai nessa mesma direção, formando ângulos tanto para o θ do raio quanto o θ da água, igual a 60 graus. Para achar a direção desse raio refratado, usa-se a lei que o professor nos apresentou, certo? Que a gente viu no finzinho da explicação que foi dada por ele, fazendo as transformações, fazendo as substituições com as informações que nos foram atribuídas no nosso próprio problema. Tá? Então, quando a gente faz essa divisão, é interessante a gente identificar que a gente vai precisar da tabela dos ângulos notáveis para que a gente faça essas identificações, faça essa substituição. Eu preciso identificar que a gente tem aqui uma razão entre 1,33 e 1,52 multiplicado pelo seno de 60. Então, eu preciso ir na tabela trigonométrica, fazer a identificação do seno de 60, para que eu possa fazer a razão, na sequência, a multiplicação por esse valor, para que a gente consiga identificar o valor de 0,758. O índice de refração do segundo material é maior do que o índice de refração do primeiro. O raio refratado se desvia, aproximando-se da normal quando ele passa pelo segundo material. Veja bem, eu vou tentar encontrar, como eu tinha prometido para vocês e não mandei, o livro de física, onde a gente pode ver esses contextos de uma maneira mais simplificada, para que a gente possa ver a base desses contextos, para ficar um pouco mais fácil da gente identificar, certo? Mas o professor deu uma explicação interessante sobre essas situações, ele colocou alguns exemplos. Então, se a gente voltar para a aula para identificar a explicação e voltar para aplicar, eu acredito que dá para a gente desenrolar um bocado de coisa. Na nossa 8ª questão, outra questão, essa atividade é enorme, viu? Você está em pé às margens de um lago, você avista um peixe suculento nadando nadando a alguma distância abaixo da superfície do lago. Se quiser acertar o peixe com uma lança, você deveria mirar a lança. Então, a gente tem aí a primeira imagem, seria acima, abaixo ou diretamente na posição aparente do peixe. Então, a gente vai ter imagens para facilitar, certo? Para a gente ver se a gente vai colocar essa lança acima, abaixo ou diretamente na posição aparente do peixe. Depois, deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu coloquei uma de cada vez aqui para a gente ver. Aí aqui a gente tem, ó, aqui você está, a gente tem a água, né? O ar
e a posição aparente do peixe, ou seja, a posição que a gente vê não é a posição real desse peixe. Por quê? Porque existe um reflexo, né, da luz convergindo com a água. Então, ele faz com que a gente veja esse peixe mais próximo do que ele realmente está, né? Então, para que a gente consiga realmente acertar esse peixe, é necessário que a gente jogue a lança abaixo, né? Diretamente na posição aparente desse peixe, certo? Porque aí a gente precisa colocar essa lança mais para baixo para que a gente consiga realmente chegar na posição real desse peixe, a gente consiga acertar esse peixe, né? Como mostra a figura, os raios de luz vindos do peixe se afastam da normal quando passam na água 1,33, no ar 1. Em consequência, o peixe parece estar mais perto da superfície do que realmente ele está. Assim, você deve apontar a lança abaixo da posição aparente do peixe. Se você usar um feixe de laser, você deverá mirar exatamente na posição aparente do peixe. O feixe de laser corresponde a essa mesma trajetória de você para o peixe, que a luz comum percorre do peixe até você, no sentido oposto. Vamos tentar clarear um pouquinho essa fala em inglês que a gente acabou de ler. Se você pesquisar essa questão de refração, você vai identificar vários exemplos mais práticos do que esse do peixe, que a gente pode testar em casa. Se a gente coloca um copo meio de água, né? E a gente deixa esse copo em repouso e a gente coloca uma colher, uma faca dentro desse copo. Você vai identificar que, dependendo da posição que você olhe esse copo com água, você vai ter posições diferentes dessa colher, por exemplo. Né? Na colher você vai conseguir ver melhor. Você vai ter posicionamentos diferentes dessa colher. Né, que é justamente esse exemplo claro dessa refração, né, e de como a gente enxerga esse reflexo. Né? Então, é bem interessante. Então, por isso que eu preciso encontrar esses livros de física para que vocês possam ter acesso a todo esse tipo de material, para que esse conteúdo se torne um pouco mais claro para vocês. E aí, de certa forma, aqui, ele responde as duas perguntas, porque primeiro ele pergunta, né, em que posição a gente precisa lançar essa flecha para poder atingir esse peixe. E na B ele diz, se em vez disso você utilizar um laser, então essa parte de baixo que fala dessa questão do laser responde a nossa letra B. No nono diz assim, o filamento de uma lâmpada, que é justamente aquele filamento que leva a energia, que quando esse filamento se rompe, essa lâmpada não serve mais. E, infelizmente, esse filamento, que é esse daqui, a gente conseguia ver muito nitidamente o filamento naquelas lâmpadas amarelas, aquelas antigas amarelas, a gente conseguia ver visivelmente o filamento. Já nessas outras, que são as que a gente utiliza hoje, né? São essas lâmpadas brancas, a gente não consegue enxergar o filamento inserido dentro dela. O filamento de uma lâmpada de lanterna está a uma distância de 10 centímetros em frente a um espelho côncavo, que formam imagens sobre uma parede situada a uma distância de 3 metros do espelho. Então, aqui a gente identifica o nosso filamento, né? Ele está direcionado a um espelho côncavo e ele reflete a uma distância de 3 metros lá na parede esse mesmo filamento. Qual é o raio de curvatura e a distância focal do espelho? Então, vejam todas as informações que a gente tem. Né? A gente tem um distanciamento entre a refração que é produzida do início e do fim desse filamento, que é de 5 milímetros. Então, vamos embora trabalhar. Aqui a gente tem a distância da imagem e a distância do objeto são ambas positivas,
né? Ou seja, não existe um direcionamento contrário entre elas, certo? Então, a gente tem aqui os 10 centímetros, e se eu me refiro a uma derivação desse valor, ou seja, a gente tem o nosso ponto original e nós temos uma derivação desse ponto, certo? E essa conversão aqui, ó, ok? Por quê? Porque eu preciso trabalhar com medidas iguais. Eu não posso trabalhar com 10 centímetros e 3 metros. Eu preciso fazer uma convergência. Ou todo mundo é centímetro, ou todo mundo é metro, certo? Então, essa diferenciação não funciona. Então, por isso que a gente vai fazer essa transformação dessas informações em centímetros, para que a gente possa fazer essas substituições. Então, todo esse contexto dessas identificações, né, elas foram trabalhadas na aula de hoje, todas essas fórmulas foram trabalhadas nessa aula de hoje. Então, é necessário que a gente volte. Eu vou tentar ver se nos livros que eu vou mandar para vocês a gente encontra esses processos, mas é super interessante que vocês folheiem, principalmente esses contextos que foram trabalhados na aula de hoje, né? E que se dediquem um pouquinho mais a essa questão da física, porque a gente ainda tem algumas disciplinas que vêm em consequência desta. Então, se a gente tiver dificuldade no conteúdo básico, a gente vai se complicar um pouquinho nas próximas. Se não me engano, são 2. A gente está com Física 1, acho que tem 2 e 3, se não me falha a memória. Voltei? Não. Deixa eu ver aqui. Isso. Porque aqui a gente tem a identificação da questão A, que foi a distância da imagem e a distância do objeto são ambas positivas, né? Então, a gente teria um raio de 19,4 centímetros, e aí a gente vai identificar a distância focal desse espelho, né? Então, quando a gente faz a substituição desse raio, dividido por 2, a gente encontra 9,7 centímetros. Em uma lanterna, o filamento da lâmpada é geralmente colocado próximo do foco, produzindo um feixe de raios aproximadamente paralelos, ou seja, eles vão ser reproduzidos todos na mesma direção. Aí, na letra B, a gente tem as mesmas informações, mas o questionamento agora é: qual é a altura da imagem, sabendo que a altura do objeto é de 5 milímetros? Então, eu tenho 5 milímetros e eu quero saber qual é a altura do objeto reproduzido com todas essas informações que nós trabalhamos até o momento, né? Então, para que a gente consiga fazer essa ampliação transversal, ou seja, essa ampliação da imagem que vai ser reproduzida na parede após 3 metros, a gente faz a divisão desse elemento de maneira negativa, olha a simbologia da fórmula que a gente tem aqui, e a gente faz uma substituição das informações que a gente viu na atividade anterior, do nosso P' dividido por P. Como A possui valor negativo, a imagem é invertida. A altura da imagem é igual a 30 vezes a altura do objeto, ou 150 milímetros. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês também. Deixa eu voltar para a imagem aqui para você ver. Olha, para você ter uma ideia, tudo que a gente vê, tudo que eu olho, tá? Eu olho e essa imagem chega ao meu cérebro de cabeça para baixo, tá? Tudo que eu olho, que a minha visão analisa, ela chega até o meu cérebro de cabeça para baixo. Então, essa visão, veja que fração inusitada de segundos que eu olho essa imagem, ela vai ser enviada para o meu cérebro, e no meu cérebro é que ele coloca essa imagem na posição correta e devolve para o meu globo ocular. E a gente não percebe isso, mas a gente enxerga de cabeça para baixo. Então, por isso que essa ampliação é negativa, porque a gente enxerga de cabeça para baixo, tá? Essa inversão da imagem é feita dentro do meu cérebro. O olho capta a imagem, manda para o cérebro, ele inverte a posição e devolve para o nosso globo ocular. 10ª questão. Papai Noel verifica se está sujo, verifica que está sujo de fuligem
olhando para uma imagem refletida em um enfeite prateado brilhante na árvore de Natal, situado a uma distância de 0,750 metros. Tá? Então, Papai Noel estava identificando que ele estava sujo de fuligem, né, que é justamente pó. Fuligem é pó. O distanciamento do enfeite é igual a 7,2 centímetros, ou seja, o enfeite de Natal está a uma distância de 7,2 centímetros do Papai Noel. As referências da literatura afirmam que o Papai Noel é um velhinho alegre e de estatura mediana, de modo que sua altura estimada é de 1,60 m, onde se forma e qual é a altura da imagem do Papai Noel refletida pelo enfeite. Ela é ereta ou invertida? Então, a gente tem vários questionamentos aí para observar nessa visão desse enfeite, né? Vamos começar. Aqui a gente já identifica o seguinte: a superfície do enfeite mais próxima do Papai Noel funciona como um espelho côncavo com raio das informações que a gente tem, ou seja, a gente vai fazer essa divisão desse raio por 2, a gente vai encontrar menos 3,60 centímetros. A distância focal vai ser o raio dividido por 2, então eu tenho menos 360 dividido por 2 vai me dar menos 1,80 centímetros. A distância do objeto é dada por P igual a 0,750 metros. Então, a gente precisa fazer o quê? Converter esses metros em centímetros. Sempre lembre-se que nós precisaremos estar trabalhando sempre com as mesmas grandezas, certo? Eu não posso misturar metros com centímetros, nem centímetros com metro. Todas as grandezas precisam ser as mesmas, certo? Então, aqui a gente teria a fórmula para identificação e substituição dessas informações. Como P' é negativo, a imagem se forma através do espelho, ou seja, no lado oposto aos dos raios emergentes, sendo a imagem virtual. A imagem se forma na metade da distância entre a parte frontal do orçamento e do centro de curvatura. A ampliação transversal A é dada por. Então, aqui, daquela mesma questão, a ampliação transversal ela é uma fórmula apresentada com sinal negativo, porque a forma de visualização que a gente tem é de cabeça para baixo. Então, quando a gente substitui o nosso P', que a gente encontrou, menos 1,76, dividido por P, que era o nosso original, que é de 75,0, fazendo uma divisão direta, eu acho 0,023. Como é positivo, concluímos que, ou seja, porque quando a gente faz a nossa operação, né? Então, aqui, ela é cerca de 0,23 centímetros de altura do Papai Noel, ou seja, ela é uma pequena fração da imagem correta do Papai Noel. Então, aqui a gente tem todas essas substituições que a gente precisa para identificação dessa proporcionalidade. Para a gente voltar e rever todo esse contexto, ele vai ficar bem extenso. Então, a gente vai precisar exercitar, procurar outros exemplos como esse, e até desde o início desse processo de refração, para que a gente consiga entendê-lo com mais clareza, até a gente conseguir chegar nesse nível dessa questão. Na 11ª, uma lente convergente possui distância focal igual a 20 centímetros. Faça um gráfico para localizar a imagem para um objeto cuja distância até a lente é de 50 centímetros. Determine a ampliação transversal em cada caso. Então, aqui a gente identifica a lente que nós temos e as distâncias que podem ser produzidas por ela, dependendo da luz que seja refletida e do posicionamento em que essa luz chega até esse espelho, até essa lente convergente, tá? Então, aqui a gente vai fazer a refração e a ampliação dessa imagem.
Então, a imagem, o esquema, o gráfico que a gente deveria montar e deveria identificar seria esse. Então, você observa o seguinte, o direcionamento da luz que entra, depois que ela reflete, a direção que ela tende a diminuir, né? A baixar essa lente aqui. Aqui, nessa letra B, ele já pede o mesmo gráfico, só que agora com uma distância focal igual a 20 centímetros. Vamos ver qual é a diferença do primeiro gráfico para o segundo. Né? Então, aqui a gente já identifica uma diferenciação por conta dessa distância focal. Então, quanto mais perto, né, quando a gente se refere a essa distância focal, quanto mais a gente se aproxima dessa lente convergente, o posicionamento desses raios que passam através dessa lente convergente vão se alternando, vão se alterando. Vamos ver na letra C. Na letra C, a gente tem uma diminuição ainda maior. Esqueci de trocar aqui. Ó. A gente tem agora um foco de 15 centímetros. Vamos ver como é que fica? Né? Ó, o foco fica cada vez mais próximo. Né? Então, existe uma diferenciação desses raios de cada um deles de acordo com o posicionamento em que essa distância focal se aproxima dessa lente convergente. Então, é importante, vamos ver como é que a gente fica se agora a gente tiver uma distância focal negativa. Como é que esses raios vão se comportar passando por essa lente convergente? Olha que diferença, certo? Então, esses posicionamentos, como eles são negativos, eles vão partir de baixo, né? E vão ser refletidos e tendem a subir. Então, existe essa diferenciação da distância focal, do posicionamento, se ela é positiva ou negativa. Então, todo esse processo, ele precisa ser lido e trabalhado desde a sua base, para que você consiga entender todos esses movimentos que esses raios, né, fazem quando eles se encontram com essa lente convergente de acordo com a sua distância focal, né? Porque aí a gente precisa entender a nossa F1, F2, F3, ou seja, o distanciamento desse raio e o impacto dele nessa lente convergente, tá? Então aí a gente finaliza essa atividade, tá? Eita, Jesus, pronto. A gente finaliza essa atividade e aí eu vou tentar providenciar para vocês justamente esse material. Por quê? Porque eu sei que essa atividade e esse trabalho ficou bem complexo para vocês justamente pela quantidade de aula que nós não tivemos, né? E também por todo esse contexto. Então, eu sei que já não é fácil porque vocês não tiveram um trabalho matemático falando sobre física como deveria. Mas vamos ver o que é que a gente consegue fazer, né? O que é que a gente consegue trabalhar. Vai precisar um pouco mais de dedicação de vocês, né? Porque aí eu vou providenciar esse material, vocês vão precisar rever as aulas que foram trabalhadas. O professor, ele é muito bom, ele é um dos melhores que foram trabalhados nas disciplinas de física até agora. Só é você observar a diferença das demais aulas para a primeira. A professora da primeira aula ela é muito boa, mas ela não tem uma dicção muito legal para explicar, tá certo? E aí, agora vocês falam. Ô, professora, em si, o conteúdo se torna difícil. Não consegui entender, de novo. O conteúdo se torna difícil. Isso, exatamente. Justamente pela base, que eu imagino, se você teve uma base de física muito boa, para você vai se tornar um pouco mais simples. Mas a física que a gente encontra no ensino médio, de escolas públicas, ele não é tão puxado. Então, por isso que a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais com relação a esse tipo de trabalho. Eu vou preparar esse material, vou ver se eu encontro esses livros para mandar para vocês, que já era para ter mandado e eu esqueci. E vocês vão ter que estudar um pouquinho, vão ter que pesquisar um pouco mais sobre esses contextos, vão ter que rever essas aulas que foram trabalhadas para a gente conseguir passar nessa prova, se Deus quiser. Realmente, eu já estou em duas.
Ave Maria, mas vai passar. Deus é mais. E aí, meninos? Os meninos... Uma coisa eu falo, pelo menos nesse período fez muita falta a questão dos livros. É Eu, verdade. eu vou dizer por mim, eu estudei e passei. Agora, se me perguntar, se falasse assim, explique o que você aprendeu, pronto, estruturas algébricas, que foi a matéria que eu reprovei, apesar de tudo. Eu não sei explicar nada daquele conteúdo. Estruturas algébricas é complicado demais mesmo. É verdade, é verdade. Espero que no próximo período tenha livros para facilitar o estudo. Estudar olhando para uma tela de celular ou de um computador não é nada interessante. Complexo, é muito complexo e principalmente para as disciplinas de cálculo, o livro faz muita falta, porque a gente tem necessidade de riscar, né? A gente precisa fazer os cálculos, a gente faz as observações, a gente risca, realmente faz muita falta. Então, vamos aguardar para ver e aí a gente faz pedidos, né? Que a gente já vai estar lá presencialmente, se Deus quiser, né? E faz pedidos, porque realmente para a área de exatas é muito complexo trabalhar sem o livro físico. Aí, professora, tem a possibilidade da gente receber os livros dessas matérias que já foram passadas no próximo ano ou simplesmente vão ser deixados de lado? Olha, os livros foi mandado um comunicado, eu creio, para o e-mail de vocês, no início do semestre, não foi? Falando com relação a essa questão dos livros, que eles iam ser virtuais. Eu só não sei se vão continuar sendo, ou se no próximo período eles voltam, né? Mas, se eu não me engano, se você procurar aí no seu e-mail, lá no começo do semestre, foi enviado um e-mail pela Unopap para cada um de vocês falando sobre a questão dos livros físicos. Tenebroso. Enfim, o jeito é se focar nesse negócio. Pois pronto. Então, eu vou finalizar por aqui para mandar esse material para vocês e ver se nos meus arquivos eu encontro o livro ou mais de um livro de física para mandar para vocês, certo? Para ver se dá uma clareada, para dar uma voltada nesses contextos básicos aí, para facilitar um pouquinho mais a vida de vocês, certo? Certo. Cheiro para vocês. Boa noite. Boa noite.